Olá, investidor! Eu sou a Déia Brasil, analista CNPIT, e hoje vamos então dar continuação à série de vídeos sobre carteira de investimentos. Nesse vídeo, vamos falar sobre CDBs, LCIs e LCAs. Bora lá? Bom, investidores, então vamos dar continuação aqui ao estudo da carteira de investimentos. Eu vou deixar aqui no card o link para a playlist dos vídeos que nós já temos sobre a carteira, né? Bom, em resumo, vamos dar uma olhadinha onde nós estávamos. Nós estávamos na parte de renda fixa. Lembrando que a renda fixa eu quero muito mais proteger um capital do que rentabilizar, né? Esse dinheiro. Então eu quero proteger para, se eu precisar usar, eu ter pelo menos boa parte daquele valor, que eu não perca, né, com o tempo, nem com as oscilações. E nós vimos que o Tesouro Selic é um excelente produto, né, para fazer a reserva de emergência e também, se eu quiser fazer uma proteção para, de repente, fazer uma viagem, uma reforma, enfim, é um produto para você proteger de uma oscilação. Você não quer que esse produto fique com uma oscilação muito violenta, você pode sim colocar no Tesouro Direto. Saindo do Tesouro Direto, então, pessoal, dando mais um passinho para frente. Lembra que a gente está aqui no risco soberano. Quando a gente fala em Tesouro Direto, a gente está tendo a garantia do Estado, que é o dono da impressora. Então, saindo da garantia soberana, a gente dá mais um passinho em direção ao risco, que então nós vamos falar em CDBs, LCIs e LCAs, tá certo? Um CDB de liquidez imediata pode ser sim um bom produto para você montar a sua reserva de emergência, né? Diversificar ali, não deixar tudo só no tesouro, de repente ter um CDB de liquidez imediata, e as CDBs, LCIs e LCAs podem sim ser excelentes produtos para você proteger o seu capital para fazer determinado compra ou determinado investimento no futuro. Bom, então vamos aqui para a gente ver o que é, né? O que é Déia Brasil? O que é um CDB, né? O CDB, gente, ele é um certificado de depósito bancário emitido por uma instituição financeira. Então, você está emprestando, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. É para o banco que você está emprestando dinheiro quando você compra um CDB, tá certo? E nós temos também as letras de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola. Aqui você está emprestando para o setor imobiliário e setor agrícola do país. Então, lembra que a gente deu um passinho a mais em direção ao risco. Por quê? Porque antes quem garantia os meus títulos era o Tesouro, agora quem vai garantir o título é então a emissora desse título, uma instituição bancária, normalmente, né? Bom, só que aqui a gente tem um bônus nessa parte da renda fixa, porque nós temos o Fundo Garantidor de Crédito. Tá, Déia Brasil, mas o que é esse Fundo Garantidor de Crédito? Bom, o FGC, pessoal, ele garante que você receba, mesmo que a emissora do seu título, do CDB, ou LCI e LCA, quebre. Então, você vai receber de volta ali um determinado valor. Ele vai garantir 250 mil reais para cada emissão e até 1 milhão de reais para cada CPF. Então, por exemplo, pode acontecer, um caso raríssimo, mas vamos supor que você tem 250 mil reais num banco, aí 250 mil reais de emissão de outro banco, e os dois bancos quebrem, né? E aí você tem direito de receber até 1 milhão de reais, 250 mil para cada emissão, tá certo? Bom, então o que eu tenho que olhar para comprar um CDB, uma LCI ou uma LCA? Né? Eu quero sair do tesouro, eu quero um pouquinho a mais de risco. Se eu for buscar mais risco, você concorda que eu tenho que ter uma remuneração maior? Se eu tenho o mesmo prazo de vencimento, os CDBs, as LCIs e as LCAs, elas têm que me remunerar mais que o tesouro. Vocês concordam? Por quê? Porque eu tenho mais risco. Né? Se eu tenho mais risco no mercado, sempre vai ser melhor remunerado. Tá, Débora, mas como é que eu vou saber quem está pagando mais? Se é o tesouro ou se é esse título que eu quero comprar? Então, você vai aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Então, você vai pesquisar por taxa referencial B3. Aí você vai clicar aqui, ó, taxas referenciais do Bovespa, tá vendo? Aqui no nas taxas referenciais, você vai ter que sempre olhar o prazo, né, pessoal? Então, você olha o prazo. Então, vamos supor que você vai fazer um CDB de 6 meses aqui, ó. Então, você vai olhar para 180 dias. Quanto que esse CDB tem que te remunerar? Qual que é a taxa mínima que ele tem que te remunerar? Aqui, ó, a gente pode olhar a taxa mínima de 10,52%. Hoje, no Brasil, né, é essa a taxa média de remuneração do Tesouro. Tá? Então, se você for fazer qualquer coisa no CDB que esteja menor que essa taxa aí, talvez não valha a pena, né? A depender da liquidez ali, né? Claro que a gente tem a questão da liquidez, da marcação a mercado, mas o ideal é que você seja mais remunerado do que 10,52, tá? Se você for fazer um CDB nesse prazo, tá certo? Tá, Déia Brasil, mas se for IPCA+, como é que eu faço para saber se é melhor um título público ou um CDB? Aí você vai lá no site da Ambima, ó. Aí você coloca assim, ó, taxa de títulos públicos Ambima, aqui, ó, já tá até aqui, ó. Tá? Você clica aqui, aí você vai consultar, né? E você vai consultar a NTB, tá certo?
pessoal? IPCA aqui, ó, tá? Então, aqui é a taxa indicativa para a data de vencimento. Vamos supor que vai encerrar lá em 25, ó, maio de 25, aproximadamente, né? O ideal é que você receba IPCA mais 5,5. Se o seu CDB está pagando IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, vale a pena, talvez, você olhar lá para o Tesouro, tá? Se for o mesmo vencimento. Tá certo, pessoal? Então, essa parte aqui é bem importante. Bom, pessoal, então voltando aqui, a gente já viu a questão da taxa, né? Então, entre o CDB, LCA, LCI e o Tesouro, você tem que olhar ali a taxa que mais se adequa, né? Como você está indo para o risco, o ideal é que seja melhor remunerado, tá? Ou igual remunerado, no caso, por exemplo, de CDBs de liquidez imediata, tá? Por exemplo, atrelados a Selic, né? Às vezes é a taxa Selic. Aí você se pergunta, mas por que eu vou fazer um CDB taxa Selic se eu posso fazer o Tesouro Selic? Aí você vai ver que existem algumas vantagens do CDB Tesouro Selic que podem pagar essa diferença do risco, né? Muitos CDB Selic têm liquidez imediata, diferente do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é liquidez diária, pode não fazer tanta diferença para você, mas às vezes naquele momento você precisa do recurso, né? Então o Tesouro, você tem que fazer o pedido até 1 hora da tarde, e aí pode ser que, se for, passou de 1 hora da tarde, pode ser que caia só no outro dia, aí cai às vezes na conta da corretora, você tem que fazer um TED para sua conta, dependendo do horário você já não faz mais. Então assim, tem essa vantagem, tá, do CDB, e aí você pode olhar, bom, se for um CDB de um bom banco, né, o risco às vezes compensa essa vantagem, né. E tem também a questão da manutenção. Por exemplo, o Tesouro Selic, ele cobra taxas da B3, né, e essas taxas, se você faz um Tesouro Selic, você tem que ir lá depositar 2 vezes por ano na sua conta da corretora. Você tem que lembrar, você vai receber um e-mail, você tem que ir lá depositar. Se você faz um CDB, isso é automaticamente descontado, então você não tem que se preocupar com isso também, a gestão desse recurso, tá certo? Então, tudo isso, às vezes um CDB Selic ali, não cobrando taxas, hoje em dia os bancos normalmente não cobram taxas para manter esse CDB, tá? Então, muitas vezes vale a pena você fazer um pouquinho. É bom fazer uma composição de reserva, tá, pessoal? Não ter tudo numa coisa só. Às vezes vale a pena você ter um pouquinho de CDB também, tá? Bom, falando dos prazos, os CDBs, então, eles são mais líquidos normalmente que as LCIs e LCAs. LCIs e LCAs, pessoal, a liquidez é bem baixa, então se você fizer a compra desse produto, você tem que entender que o ideal é que você carregue realmente até o final do prazo, tá certo? Aqui a questão do emissor, então, é o rating, né? Aquilo que nós já comentamos em relação ao risco. Eu tenho um CDB 10%, eu já vi que tem vantagem em relação ao Tesouro. Beleza, você já foi lá, estudou, viu que está com vantagem em relação ao Tesouro. Mas eu tenho um CDB de 10% num período, no mesmo prazo, né? E o outro é de 20% no mesmo prazo. Então eu vou fazer o de 20%. Não, pessoal, mas aí você tem que olhar mais uma coisinha. Quem é que está emitindo esse CDB? Porque muitas vezes você vai correr um risco maior. Débora Brasil, mas tem o fundo garantidor de crédito. Pois é, pessoal, mas na hora do vamos ver, né? Se a gente tiver um problema sistêmico, muitos bancos, às vezes, os mais frágeis, podem realmente ter problemas. Aí o ideal é que você conheça o risco. Nada impede você fazer um CDB mais arriscado, né? Que você queira. Fala, não, eu quero correr esse risco, eu quero emprestar para o banco fulaninho de tal, não me importo que o risco dele seja alto, porque esse valor eu quero destinar para um pouco mais de risco. E tudo bem, desde que você conheça o risco, tá tudo certo. A questão dos impostos. Então, pessoal, aqui, ó, os CDBs, você vai pagar imposto. Você vai pagar o IOF e você vai pagar o imposto de renda na tabela regressiva, tá certo? A gente já vai ver aqui direitinho. LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Tá, Débora Brasil, eu já vi que é vantajoso em relação ao Tesouro, eu já vi ali os prazos, as taxas, mas eu estou na dúvida, eu não sei se eu compro um CDB ou um LCA. Então, para eu entender qual é a diferença entre CDB e LCA, eu tenho que calcular a rentabilidade líquida. Tá? Porque a LCA, ela não paga imposto, então o que eles falam é o que vai ser, tá? LCA 10%, LCA 10%, no final você vai receber 10%. Agora o CDB 10% não é 10%, é 10%, aí você tem que calcular essa rentabilidade, tá? Então é a rentabilidade bruta, né, vezes 1 menos a alíquota do imposto. Qual que é a alíquota do imposto? A depender do prazo. Né? Então, a gente está vendo aqui que, dependendo do prazo, muda essa alíquota, tá certo? Bom, então vamos para um exemplo aqui, ó. Eu tenho um CDB de 8% ao ano, 2 anos de investimento. E eu tenho uma LCA de 7,5% ao ano, também 2 anos. Qual que é mais vantajoso aqui, Débora Brasil? Bom, a LCA a gente já sabe que é 7,5, vai render 7,5. Eu já fui lá ver se o Tesouro não está remunerando melhor, não está. Então, eu estou aqui na dúvida entre esse CDB e essa LCA aqui. Como é que eu faço esse cálculo, Débora Brasil?
a LCA vai ser 7,5, certo? Certo. E qual é a rentabilidade líquida desse CDB? A rentabilidade líquida desse CDB, né? Você vai pegar o 8% vezes 1 menos 0,15, que é 15%, né? Nesses 2 anos já, então, você vai pagar 15%. Você vai ter uma rentabilidade líquida ali de 6,8%. E o LCA, 7,5%. Então, nesse caso, né, a rentabilidade é melhor para essa LCA. Lembrando que a liquidez pode não ser melhor. Então, você sempre tem que, né, olhar assim e falar assim, bom, a LCA tá boa, porém eu sei que eu tenho uma liquidez um pouco menor ali na LCA. Se eu precisar tirar, pode dar bastante trabalho. Então, eu tenho que também levar isso em consideração, tá certo? Bom, investidor, então, dentro dos produtos de renda fixa, hoje nós estudamos os CDBs, as LCIs e as LCAs, que fazem parte dos produtos de renda fixa de uma carteira. Você pode usar esses produtos tanto para fazer reserva de emergência, como os CDBs, e também para investimentos aí de médio e longo prazo, tá certo? Bom, investidores, então hoje nós estudamos sobre CDBs, LCIs e LCAs. Na próxima aula, a gente vai dar mais um passinho no risco, né, que a gente está vindo do Tesouro, lembra? A gente tem o risco soberano, aí demos um passinho para o risco bancário, aí agora nós vamos dar mais um passinho, pessoal, que são produtos de renda fixa que não possuem o Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? Meu nome é Dea Brasil, eu sou analista CNPIT. Convido vocês para se inscreverem no meu canal, ativa o sininho aqui embaixo para vocês receberem a notificação dessa playlist de estudos, tá certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima.